Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar as orações coordenadas, que foi o tema da nossa aula do Zoom de hoje, para quem perdeu. Vamos lá? Então é o seguinte, orações coordenadas são orações que não dependem sintaticamente da outra. Exemplo, ele estudava e cuidava de sua mãe. Então vejam essa frase. É um período composto. Como que eu vejo o período composto? Começa na letra maiúscula, termina no ponto final. E tem dois verbos, estudava, cuidava, estão em vermelho. Então, por ter dois verbos, é um período composto. Se tivesse um verbo só, seria período simples. Aí nós podemos separar esse período em duas partes. A primeira, ele estudava, e a segunda, cuidava de sua mãe. Note, pessoal, que são orações coordenadas quando dá para a gente entender as orações separadamente. Então, eu vou separar aí no meio, no E. Ele estudava. Dá para entender essa frase? Se eu chegar para vocês e falar ele estudava. Dá para entender. Talvez você vai ficar curioso para saber o que ele estudava, mas dá para entender. E se eu disser assim, ele cuidava de sua mãe. Dona, mas não tem o ele ali. Não tem, porque não pode ficar repetindo palavras. Mas era para ter, né? Então imagina que tem o ele ali. Ele cuidava de sua mãe. Então, é uma oração que também dá para eu entender, separada da primeira. Então, quando dá para entender as orações separadamente, é porque são coordenadas. Quando não dá para entender, é porque são subordinadas, tá bom? Hoje nós vamos falar só das coordenadas. E aqui tem um quadro que depois, se vocês quiserem copiar, é muito bom. Ou tirar, para quem tem opção de imprimir também, é muito bom, né? Imprimir, colar no caderno, colar na capa do caderno, na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira, aonde achar melhor, tá? Então, aqui nós temos os tipos de orações coordenadas, que são só 5, pessoal. Facinho de decorar, tá? São só 5. A aditiva, a adversativa, a alternativa, a conclusiva e a explicativa. Então, vamos lá. A aditiva é quando nós temos uma adição, né? Eu vou adicionar informações. Por exemplo, eu gosto de fruta, chocolate. Então, eu estou adicionando informações. Aí eu vou colocar o E no meio. Então, veja esse exemplo aqui. Nosso amigo não veio nem mandou notícias. Então, dona, mas ele usou o nem aí. O nem também dá para usar. Não daria para substituir esse nem por E? Nosso amigo não veio e não mandou notícias. Entendeu? Então, esse nem, na verdade, é uma junção do E com não, né? Mas é a palavrinha E aí, a conjunção E, tá bom? Então, quando tem essa impressão de adicionar informações, é uma aditiva, tá bom? Adversativa. A adversativa, pessoal, ela é bem importante vocês grifarem, decorarem, escrever as palavrinhas que tem na adversativa, porque é a que mais cai nas provas, tá bom? Até no Enem ela cai. Então, a adversativa é uma conjunção, é uma oração coordenada que a segunda oração ela vai dizer o contrário do que disse a primeira. Aí eu vou usar as palavrinhas mas, que é a principal, é o mas, né? Mas eu também posso usar porém, todavia, contudo e entretanto. Todas as palavrinhas posso substituir por mas. Veja o exemplo, ó. Ele era muito rico, porém não era feliz. Então a segunda parte da oração, ela fala o contrário do que disse na primeira, tá? E esse porém eu poderia trocar por mas. Ele era muito rico, mas não era feliz. A alternativa. Ou. Ora e quer. São essas palavrinhas que a gente usa. Então, a alternativa é quando eu tenho opções, tá bom? Olha o exemplo. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Eu sei que esse ora a gente quase não usa hoje em dia, é uma palavra bem antiga, ora sem H, mas eu posso substituir por ou. Ou o tempo melhora, ou recomeça a chuva, né? Então, quando eu tenho ou, duas vezes a palavra ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, ou eu estudo, ou eu jogo no celular. Então, são orações alternativas, tá bom? Conclusiva. A conclusiva é aquela que conclui a oração, ela conclui, a segunda oração conclui o que disse a primeira oração. Então, eu uso as palavrinhas portanto, logo, por isso, pois.
exemplo, este caminho é perigoso, por isso tome cuidado. Eu dou uma dica para vocês quando vocês tiverem dúvida se é conclusiva, substitua a palavrinha por concluindo. Olhe, este caminho é perigoso. Concluindo, tome cuidado. Então dá certo, né? Então é a conclusiva, tá bom? E a última é explicativa. Por quê, pois... E a última, pessoal, é a explicativa, né? Eu uso porque, a palavra que, mas essa palavra que aí, ela é como se fosse uma abreviação da palavra porquê e o pois. Então, olha o exemplo. Volte logo porque amanhã será tarde. Essa palavra porquê é ela que dá a explicação. Então, se você tiver dúvida se a oração é explicativa, coloque um porquê no lugar, entendeu? Aí, se der certo, é porque é explicativa. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e façam um exercício, tá bom?